Primeira filha, mãe de primeira viagem, muito vômito, muita assadura, muita cólica, muito choro e muita culpa. O que é que eu tô fazendo de errado? Por que que eu não consigo resolver tudo isso? Logo depois, o diagnóstico. Minha filha tinha PLV e outra culpa. Como é que eu não percebi isso antes? Olá! Nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho da minha experiência com a PLV que a gente passou com a minha primeira filha. O que que é isso? Como é que você pode identificar do lado daí? Talvez você esteja passando pela mesma coisa. E te contar um pouquinho da nossa história, da nossa jornada aí até que a gente superou essa alergia. Então vamos lá, o que que é a PLV, né? A PLV é uma sigla para alergia à proteína do leite de vaca. Primeira coisa importante que você precisa saber é que a PLV não é a mesma coisa que intolerância à lactose. São coisas completamente diferentes. A intolerância à lactose, o leite zero lactose resolve. No caso da alergia à proteína do leite de vaca, a proteína é uma coisa e a lactose é outra coisa. Então, essa proteína do leite de vaca, mesmo em leites zero lactose, ela existe. Não vai funcionar, a criança vai continuar reagindo se você ingerir produtos zero lactose, tá? São duas coisas, duas condições de saúde completamente diferentes. Então, para resolver, né, os sintomas da PLV, você precisa literalmente cortar o consumo de leite. Não interessa de que tipo, é integral, é semi, é zero, não importa, você tem que cortar o consumo de leite de vaca. Quais são os principais sintomas, né, da alergia? Muito vômito, mas é um vômito assim, não é o teu bebê dar uma golfadinha. Um bebê que golfa um pouquinho não tem problema nenhum, pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma coisa natural. O vômito que eu tô te falando era assim, era a minha bebezinha de 3 quilinhos que vomitava jatos de leite pra fora, que parecia um adulto vomitando, parecia que era eu que tava vomitando, sabe? Às vezes eu olhava pra ela assim, eu ficava sem entender como podia um bebê tão pequeno vomitar daquele jeito. Então isso é um indício muito importante de que pode ter uma PLV aí, mas isso isoladamente também não quer dizer nada, tá? Geralmente, os bebês que têm a PLV, eles têm um conjunto de sintomas que fazem a gente ir por esse caminho de pensamento, tá? Os mais comuns, esse vômito em jatos que eu tô te falando, assaduras que não saram de jeito nenhum, não importa o que você faça, uma assadura persistente que não sai de forma alguma. Alguns bebês têm reações na pele, de alergia de pele, ficam com a pele vermelhinha, daquelas brutuejas, aquelas, sabe? Dermatites, cólica, né? A cólica muito forte, persistente, que também não passa de jeito nenhum, é um dos sintomas. Junto com esses outros, em conjunto, a cólica faz parte dos sintomas. A dificuldade de ganhar peso do bebê, mesmo que ele mame, ele não engorda, ou às vezes até perde peso. Esse é um sintoma clássico, até pelo vômito, né? Porque a criança vomita tanto, ela acaba não ganhando peso. E outro clássico é o muco nas fezes, que é assim, sabe quando tem uma clara de ovo no meio do cocô, dentro da fralda? Você vai trocar o bebê, sempre tem uma melequinha assim que parece uma clara de ovo junto. Isso é o que a gente chama de muco nas fezes, tá? E de novo, essas coisas isoladas, só o vômito, ou só o muco, ou só a assadura, ou só a cólica, não querem dizer muita coisa. Mas se você perceber 2, 3 ou até mais sintomas em conjunto, questione o pediatra, procure um gastropediatra, porque isso pode ser sim um indício. Quais foram os sintomas que a gente teve, que a gente percebeu na Isabel? Ela tinha um muco nas fezes, mas o muco continuou mesmo depois que eu já estava fazendo todo o tratamento, ela continuava tendo muco nas fezes. Ela teve sempre muita dificuldade de ganhar peso, assadura persistente, que mesmo que eu lavasse ela com água e sabão, cada troca de fralda e secasse muito bem aquilo não sarava, e o vômito. O maior de todos foi o vômito. Fica tranquila, a PLV não costuma durar para sempre, não é porque o teu bebê tem a PLV hoje que ele vai ser alérgico para sempre, tá? Se tiver o tratamento correto, a PLV costuma se curar, o bebê se cura dessa alergia com o passar do tempo, conforme a maturidade intestinal, enfim, ele começa a ficar resistente e aí ele não vai ter mais essa alergia. Nós vencemos a alergia mais ou menos entre 6 e 7 meses, alguns vencem depois de um ano e assim vai. No meu caso, eu tive que fazer dieta, porque quando a gente descobriu que poderia ser a PLV, a Isabel só mamava. Ela tinha uns 2 meses e mamava só peito. Então, a minha alimentação é que estava passando a proteína do leite de vaca através do meu leite para ela.
E eu tive que fazer então a dieta totalmente restritiva, para que o meu leite ficasse limpo, para que ela parasse de reagir à alergia. E quando a gente conseguiu fazer, quando eu consegui aplicar essa dieta bem rigorosa, de fato, a assadura desapareceu. Ela não vomitava mais. Eu podia amamentar ela e deitar que ela não vomitava. Antes, gente, se eu amamentasse ela e mexesse ela meio rápido, ela já colocava tudo pra fora, sabe? Foram alguns dias, assim, menos de uma semana, os sintomas dela desapareceram. Como que funciona a dieta, né? Aí é que vem a parte difícil, desafiadora, porque você precisa realmente cortar tudo. E aí vai depender muito do nível da alergia, do quanto a criança reage, né? Quem é alérgico sabe que, não só ao leite de vaca, mas assim, quem é alérgico de modo geral sabe que existem níveis, né? Tem gente que é muito alérgica, tem gente que é alérgica mais ou menos, assim, que pode ter um contato mais ou menos com aquilo que fica tudo bem, que não chega a ter reação. Outros, se respirarem num ambiente que tem, de repente, aquele componente, já começam a sofrer com alergia, já começam a reagir, né? Por exemplo, gente que é alérgica a camarão. Vai comer camarão, tem gente que fecha a garganta. Tem gente que só fica vermelho, que dá coceira. Então, a gente tem níveis, né, de alergia. E aí a gente precisa descobrir qual é o nível de alergia que o nosso bebê tem em relação ao leite de vaca. No caso da Isabel, não era uma alergia nível hard, porque depois que eu entrei nesse universo, eu descobri que tudo tem leite de vaca, gente. O lenço umedecido que a gente usa para limpar o bebê tem leite de vaca. A fralda pode ter traços de leite de vaca. Não é que tem o leite, né? Mas tem traços. Mortadela, produtos de limpeza, higiene, tipo shampoo. E aí a gente começa a ficar assim, maluca, porque, meu Deus, então se eu lavar meu cabelo, minha filha vai passar mal, sabe? Mas nem sempre é nesse nível. Claro que vai ter crianças que vão ser alérgicas num grau desse. E aí tem famílias que precisam, por exemplo, usar louças separadas, usar a esponjinha que lava a louça tem que ser uma separada, porque não pode ter contato nenhum. A comida que você vai preparar tem que ser numa panela específica que só você usa, porque se alguém cozinhar alguma coisa com leite lá dentro e depois você lava e vai fazer a tua comida, ainda pode ter traços, mesmo que você tenha lavado a panela. Pode ter algum tipo de contágio, né, ali. E aí o bebê pode reagir sim. No caso da Isabel, não era tão forte assim a alergia, graças, porque só o fato de eu ter que parar de comer tudo já foi uma coisa muito difícil. Foi muito difícil pra mim, eu perdi bastante peso. Meu psicológico sofreu bastante, porque eu já tava passando pelo período de pós-parto. Tudo já tinha mudado na minha vida. Eu tava com dificuldade de fazer minha filha dormir. Eu tinha medo das reações de vacina. Eu era uma mãe de primeira viagem. E além de ser uma mãe de primeira viagem, eu não podia comer muitas coisas que eu gosto de comer, né? Então, eu tive que me adaptar a usar leite vegetal, por exemplo, no meu café. Eu não podia mais comer chocolate. Eu não podia mais comer pão de queijo. Eu não podia mais comer bolo, porque 100% dos bolos, a não ser que você faça o bolo, eles têm leite, né? Então, no início eu fiquei tão nervosa e doida com aquilo, com essa coisa da dieta, que eu só comia batata e frango e arroz. Porque aquilo eu tinha certeza que não ia ter leite, sabe? Foi um período bem difícil, em que a gente já tá abrindo mão de tantas coisas e ainda tem que abrir mão de comer as coisas que a gente gosta. Então é mais uma coisa para se abrir mão, né? Nesse período de puerpério, eu fiquei quase louca. Mas superamos, né? O fato de ver que a minha filha começou a melhorar, começou a não ter mais cólica, não vomitava mais, foi o que dá gás na gente, né? Ver os nossos filhos melhores é o que dá o gás, por mais difícil que seja, de se manter fazendo a dieta. E aí eu continuei fazendo a dieta até mais ou menos 6 meses, que foi quando a gente resolveu introduzir fórmula para Isabel, junto com uma gastropediatra que estava nos acompanhando. A fórmula era especial também, existem fórmulas que são especiais para não ter a proteína do leite de vaca, porque as fórmulas comuns têm, né? A base delas é leite de vaca, então tem que usar a fórmula para alérgicos, custa caro e tem um gosto péssimo. Então, quando a gente resolveu introduzir a fórmula para ajudar o ganho de peso da Isabel, principalmente, foi muito difícil, porque
Ela já não queria aceitar a fórmula porque estava acostumada com o peito. E ainda por cima a fórmula era ruim. Nossa senhora, como é ruim aquela fórmula para alérgico. Então foi muito difícil. Ela demorou mais de mês para poder aceitar, assim, alguns ml de fórmula, sabe? Depois, ali perto dos 7 meses, a gente começou a fazer alguns testes. E aí, como é que descobre que sarou, né? Fazendo o teste. Eles chamam de TPO, que é o teste de provocação oral. Ou seja, eu comecei a comer algumas coisas e observar se a Isabel ia reagir ou não. E aí, aos pouquinhos, a gente vai consumindo cada vez mais coisas ou comidas diferentes. E vai percebendo, se a criança não reagir, significa que ela tá ok, que passou a alergia dela. Então a gente começou a fazer esse teste. Eu comecei a comer, assim, uma coisinha com leite no dia. Geralmente eles começam assim, você primeiro come coisas assadas, depois coisas cozidas, depois por último, o leite puro, né? E a gente fez esse teste, a Isabel não reagiu mais. A única coisa que continuava nela era o muco das fezes mesmo. E que a gastro entendeu que aquilo isoladamente não significava que ela estava reagindo por causa de alergia. Pode ter outras motivações para a criança ter muco nas fezes. Então, ali com 7 meses mais ou menos, que foi quando a gente estava começando também a introdução alimentar da Isabel, acabou que a gente descobriu que estava tudo ok, a gente começou a introduzir fórmulas cada vez mais próximas da comum, e até que chegou um momento assim que ela estava consumindo tranquilamente coisas com leite, queijo, enfim, e não tava reagindo mais, pela graça do Senhor, porque foi um processo difícil, vou te contar, viu? E aí nessa de alergia e dificuldade de ganho de peso, até aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte: Isabel nunca foi uma criança gordinha, ela nunca teve um ganho de peso super, ultra. Ela sempre tá um pouquinho menos do que aquela tabelinha da caderneta. E por causa dessa dificuldade de ganho de peso, a gastro pediu pra gente incluir a fórmula. Eu não queria, sabe? Mas ok, minha filha precisava ganhar peso, então vamos colocar a fórmula. E aí o que aconteceu foi que depois de alguns meses a Isabel acabou desmamando e ficando só na fórmula, porque é um processo relativamente natural e comum, isso acaba acontecendo, né? A mamadeira é muito mais fácil de mamar do que o peito. E ela foi desmamando por conta própria. Eu acabei, né, deixando de amamentá-la antes do que era o meu desejo. Ela ficou só na fórmula e mesmo assim ela não ganhou peso. E isso ficou como um aprendizado pra mim, assim, sabe? A Isabela não ganha muito peso porque é o biotipo dela. Isso faz parte da família do pai, né? Do meu marido. Eles são muito magros. Eles têm essa característica de serem pessoas com peso baixo mesmo. Eles têm dificuldade de engordar. E eles emagrecem muito fácil, assim. É aquela pessoa que se incomoda e perde 2 quilos. Que pega uma gripe e perde 2 quilos, sabe? Minha filha tem o biotipo deles. Por isso que ela é magrinha. Mas ela sempre foi muito saudável. Ela sempre se desenvolveu muito bem. Tinha uma parte racional minha que sabia que ela não ganhava tanto peso porque provavelmente ela tinha o biotipo da família do pai dela. Mas mesmo assim, quando a gastro veio e disse que a gente tinha que introduzir a fórmula, eu acatei e introduzi a fórmula. E o que aconteceu foi um desmame antes da hora. Eu me frustrei bastante por causa disso, porque não precisava ter sido assim, sabe? Tanto é que mesmo com a fórmula ela continua não ganhando peso. E até hoje, ela tem quase um ano e 9 meses, ela continua sendo uma criança magrinha. Só que é muito inteligente, é muito ativa, é muito, sabe, tem o desenvolvimento super ok para a idade dela. Ela é saudável, ela só é magra. Então, fica também aqui, né, o meu incentivo para que você escute um pouco o teu coração. É claro que ouvir os médicos e ter orientação de qualidade é importante. Procure alguém que você confia. Se você desconfiar, né, se você sentir que o teu bebê talvez tenha a PLV aí do outro lado também, mas escute um pouco o teu coração, sabe? Vai pela tua intuição, porque a intuição de mãe não falha. Eu poderia ter evitado o desmame antes da hora e eu não evitei porque me calei. Não, eu calei a minha intuição. Então fica aqui para você esse incentivo, não cale a tua intuição. Se algo te diz que você não deveria dar a fórmula, não dê. Espero que o relato da minha história talvez te ajude de alguma forma a identificar do lado daí o que pode estar acontecendo.
porque talvez você esteja passando por isso também. Poucas pessoas falam, né? Eu só fui ouvir falar de APLV quando a pediatra desconfiou que a Isabel poderia ter. Então, é algo pouco falado e que a gente poderia estar um pouco mais preparada para perceber esses sinais, né? Espero que o meu relato te ajude de alguma forma. Se você tiver alguma outra curiosidade, fica à vontade de me procura no Instagram, me manda um direct, eu vou ter o maior prazer em conversar sobre esse assunto por já ter passado um pouquinho por essa experiência. Então pode me procurar que eu vou te responder com o maior prazer do mundo, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!